Bem-vindo todo mundo ao podcast Sensei. Hoje é dia de podcast de mitos, maravilhas. Você que é de Capricórnio, capricorniano, se prepara pra ficar sabendo do seu signo, né? O mito que se baseia o seu signo. Hoje eu tenho aqui a nossa anfitriã da Grécia Antiga, Danda. Como é que você tá? Boa tarde. Vamos ter Capricórnio hoje, então? Capricórnio. Ei, vai até o final agora, né? Ah, inferno. Inferno, Capricórnio. Sai fora dela. Temos também a Nicole, a nossa garimpeira de cultura pop, né, Nicole? Hey, Tudo bem contigo? Tudo certo. Um dia chegaremos em Touro, Nicole. Mas não é esse dia. Esse dia não é hoje. Esse dia não é hoje, exato. E aí a nossa enciclopédia de Sensei participando pela segunda vez, pela primeira vez na verdade, porque né, a outra não saiu ainda. Como é que você tá? Não sai. Tudo bem, pessoal. Gostei do primeiro, agora né, tô aqui de novo. Exato, falando de mitos. Hoje a gente não tem o Brunão, é o primeiro podcast de mitos sem o Brunão. A gente deixou ele na geladeira pra ele aprender algumas lições. Por ter gravado Orfeu sem minha presença. Exato, exatamente. Excluído. A Danda solicitou, por escrito, por favor, excluir o Brunão. Tadinho. Vamos ao que interessa então, Danda, logo de cara? Vamos pra Grécia Antiga. Que inferno. Então fala logo do Capricórnio, Danda. Então, nós vamos começar com Tifão, não é? O Tifão, como dizem. Que é criado por Gea ou Gaia, não é? E Tártaro para vencer os Olímpicos, depois que eles simplesmente derrotaram os Titãs. Vai ficar com raiva, né? Que eles derrotaram os filhos dela e ele é criado para derrotar os deuses olímpicos. E é um monstro gigantesco e horrendo, não é? Eles descrevem ele como uma cabeça que toca as estrelas, a pata dele vai do Oriente ao Ocidente. Ele é praticamente um símbolo para o terremoto, para esses fenômenos incontroláveis, como sempre, não é? Aquilo que não é compreendido pelos humanos. E ele luta contra Zeus e na luta ele simplesmente rouba os tendões de Zeus e esconde. Os tendões? Exatamente, os tendões. E Egipan, que depois, mais tarde, é Pan, não é? Junto com Hermes, vão lá e surrupiar os tendões de Zeus para devolver, não é? O que acontece? Eles fogem de Tifão. Tifão, ele mete medo em todos os deuses, né? Os deuses morrem de medo deles. O que há é fuga. O único que realmente lutou foi Zeus com ele. E Hermes e Egipan lá fogem. E Egipan, para conseguir escapar, ele vira metade peixe. Ele tem metade cabra, não é? Ele é metade cabra. Transforma-se metade peixe para fugir por mar. Entendi. E o que acontece? Ele consegue escapar do monstro e entregar os tendões para Zeus. E Zeus, como modo de agradecimento ao filho dele, é filho de Zeus, não é? Egipan? Com Aix, exato. Entrega Aix, que era uma cabra, não é? E Zeus coloca ele no céu, como a constelação de Capricórnio, pela bravura e pelos tendões, não é? Entendi. E é isto. É bem curto. É bem curto mesmo, porque é o quê? É uma parte de um mito, né? Então, entendi. E aí ele vira um... Engraçado porque a armadura de Sagitário não tem a Paranauê de
metade peixe, né? Não, Capricórnio, armadura de Capricórnio. Capricórnio. Porque tem duas vertentes do mito, né? Aí tem essa e tem. É por isso que tem essa coisa também tem. Não, mas eu tô confundindo, acho que. Não, porque tem a história de que Capricórnio também seria uma referência àquela cabra que amamentou os Zeus também, né? Tem uma vertente dessa também. Tem essa questão do que envolve, né, o Tífon, né? Que também é que eu lembrei agora, que a gente também conhece, como eu já vi em livros e tal, chamarem, aqui no Brasil pelo menos, né? Eles se referirem ao Tífon como tufão também, né? Parece que como a Dana falou, tem a ver com os fenômenos e tal, e ele tem esse nome vem da tufão, a minha palavra tufão vem do ser mitológico também. E aí tem essa versão também. Aí é curioso porque no mangá e no anime eles usaram a cabra comum, né? Exato. Mas o Lost Canvas, a Shiori Teshirogi, ela fez a armadura de Capricórnio metade peixe. Se você olhar o desenho do suporte do totem, da armadura, ela segue o outro lado do mito também. Então, entendi. Curioso. E o nome Capricórnio, ele deve ser alguma coisa latim, né? Capri deve ser o que? Cabra, deve ser... E corno deve ser corno. Capricórnios, né? Danda, essa história que o Alan puxou faz sentido, né? Porque tem aquela história também que é a cabra Amalteia, não tem isso? Isso. Né? E ela é basicamente a cabra que amamentou os Zeus, é isso? Exatamente. E é basicamente. Porque tem alguns mitos, algumas constelações. Algumas constelações elas têm um mito que é bem específico e tem outras que a gente vê que ele é meio que uma mistura faz referência a outros mitos e tal, né? Então, sei lá, Cisne tem isso. Tem muitas outras que acabam exaltando outros mitos também. Então a gente não sabe exatamente qual é o mais, assim, qual foi o que inspirou mais o Kurumada ou não, enfim. Pois, então... eu só escolhi este daqui porque este explica bem a transformação e o símbolo, né? Simbologia dele ser metade peixe, metade homem com chifre de cabra, né? Pode crer. Esse é o mito de Capricórnio, então você que você é capricorniano, você é basicamente uma cabra que vira peixe pra fugir dos desastres naturais. Miúdas, não se ofendam com isto, tá? Vambora então, Nicole. Traz aí a influência de Capricórnio na cultura. O que você achou de bom? Vamos ver. Vai. Bom, tem uma porção de pinturas, arte digital, fotografias, enfim, retratando o Capricórnio. Quase todas elas pegam a parte do Aigpan e mostram Capricórnio com a visão mitológica mesmo, do bode que tem um rabo meio de peixe, com chifres, enfim. Então tem essa figura do período romano, que seria um Eros cavalgando o Aigpan, que é uma figura bem a mitológica mesmo, né? Dá pra ver que ele é uma parte bode, uma parte peixe, uma parte indefinida, assim, que é super esquisita. Então, eles vão meio que seguindo um pouco essa lógica. Só as retratações mais atuais é que pegam mais a parte só do bode mesmo, né? E até uma coisa interessante que eu lembrei agora, que enquanto vocês estavam comentando a respeito do mito, a figura do bode, ela é bem marcante pros mitos gregos, porque além dessa ligação com Zeus, enfim, ela tem uma ligação forte com Dioniso. O Dioniso, ele é um deus
considerado um deus estrangeiro, porque ele não foi criado junto com os outros deuses olímpicos, porque ele é fruto, né, de um dos vários adultérios de Zeus. E Zeus, para proteger o Dioniso da ira da sua esposa, né, que é a Hera, ele, em certo momento, ele transformou Dioniso num bodinho para ser fácil de carregar ele para outro lugar e ele ficar escondido. Meu Deus. Então, assim, ele é um animal que é uma figura importante, né, para alguns dos mitos gregos. Bom, quase todas as imagens são, como eu falei, né, com essa pegada mais do bode misturado com outras figuras. O interessante é que aquele livro do Nascimento de Iskandar, que a gente já tinha falado em outros mitos, até agora eu ainda não descobri o ano em que isso foi publicado, ele me parece que seja um pouco posterior às outras coisas, porque ele mostra o bode mesmo, assim, só o bode. Entendi. Sem nada esquisito. Mas as outras figuras, por exemplo, a representação de Capricórnio no livro das Horas, de 1473, que é um livro italiano, mas existem várias publicações de livros das horas. Se a Danda quiser explicar o que é um livro de horas, é legal. Mas assim, essa imagem é de um bode com um rabo de peixe. A imagem daquele box de cartas Urania's Mirror, que também a gente já tinha comentado em outros mitos, que é de 1825, também é com o bode com um rabo de peixe. Aliás, essa imagem é bem bonita porque elas foram coloridas posteriormente. Então tu encontra na internet os desenhos e o desenho colorido, assim, é bem legal a colorização desses desenhos. Tem uma artista da Pensilvânia que se chama Lynette Shelley. Ela fez em 2010 uma representação do Aigpan que tem essa pegada de mostrar o animal bode com o rabo de peixe, que eu achei bem legal, a pintura dela é bem colorida. Tem um desenho muito legal do artista Keith Thompson, de 2003, que é bem naquela pegada dos desenhos do Damon Hallenbrand, que é aquela mesma pegada, fazer os signos representados com uma forma meio monstruosa, assim. Então, é uma figura bem legal, é um bode com sei lá quantos mil braços, acho que são 8 braços, e com um rabo de peixe, parece até um meio tritão, meio bode, assim, é uma figura bem legal. No box de cartas da Deaver Park Press, que é o The Comic Book Zodiac, é o Wolverine que representa o Capricórnio. Gente, o que tem a ver, mano? Não sei, deve ter alguma coisa a ver com o nascimento, né, do personagem, eu não sei datas, né. Nossa, foi o dia que ele nasceu, Mas os outros não eram por causa disso, não tinha um que era eu me lembro que Libra era Mulher Maravilha, e aí tinha alguma coisa com... a Justiça. Isso, com a representação da Justiça. E aí o Sagitário era o Gavião Arqueiro, não era? Isso, eu acho que foi até o Nerd Reverso que te confirmou, né, uma coisa assim, deu uma salvada legal, que a gente tava... Agora, do que será que... mais uma pesquisa pra ele fazer. Tá merda. Eu achei um negócio legal, que aparentemente existe uma marca de cigarros chamada Wills. E essa marca de cigarros faz tipo uma espécie de cartas. Então eles fazem faziam vários temas. E em algum ano, eu acredito que os temas tenham sido signos, porque tem um de Capricórnio que é bem legal, que é a representação do bode com a figura Caldinha, de peixe, né, atrás. Depois tem os outros desenhos que a gente já conhece, que o pessoal pode dar uma olhada no nosso arquivinho depois. Em música, tem
aparentemente tem um monte de música falando sobre Capricórnio ou com coisas relacionadas a Capricórnio. Tem uma música do grupo The Supremes, de 69, que fala de todos os signos, basicamente, que é No Matter What Sign You Are. É bem legal essa musiquinha. Tem uma música do Motorhead, que chama Capricorn, de 1979. Tem músicas relacionadas a todos os signos, escritas e musicadas pelo Oswaldo Montenegro, de 1983. Ele fez uma peça de teatro que tinha relação aos signos, então ele musicou, né, todos os signos, e daí tem essa musiquinha que é Aos Filhos de Capricórnio. Tem uma música do Jamiroquai, de 97, que chama Black Capricorn Day. Nossa. Tem uma música do 30 Seconds to Mars, também de 2002, que chama Capricorn, A Brand New Name. Acho que é uma música bem do começo, assim, da banda. Eu vi um vídeo bem esquisito. Tem uma música do Capital Inicial, de 2010, que chama Marte em Capricórnio. Meu Deus. E dessa lista, provavelmente a que eu mais gostei, além da do Motorhead, foi a Jacira, o nome da música, que é do Emicida. Jacira é o nome da mãe do Emicida. É uma música de 2014, daí ele tá falando coisas a respeito da mãe dele, e uma das coisas que ele diz é que ela é do signo de Capricórnio. Livros, mangás, HQs e coisas do gênero. Tem um personagem da Marvel, que é o Willard Weir. Se eu estiver falando errado, vocês perdoem. O codinome dele é Capricorn. Ele é um dos membros fundadores do cartel criminoso Zodiac, que foi criado pelo Cornelius Van Lunt, que é o Taurus. Aí, Nicole. Aí, olha aí. Quem diz que taurino não pode ser mafioso, né, gente? E não pode ser protagonista. Pois é. Então... Se eu não me engano, nesse cartel aí de criminosos da Marvel, um deles, não tem nada a ver com o signo especificamente, mas um deles, se eu não me engano, é o irmão gêmeo do Nick Fury. Exato, exatamente, é o Scorpio. Né? Isso, o Jacob Fury é o Scorpio. E esse cartel foi infiltrado, inclusive, pelo Nick Fury, assumindo o lugar do irmão dele, como Scorpio. Então ele desmantelou o grupo, se infiltrando nele. Os Avengers acabaram, né, lutando contra essas pessoas. O uniforme dele é horrível. É horrível. Aliás, todos os uniformes Ai, que vergonha. Desse Zodiac são horríveis, assim. Puta merda. Depois, o Jacob Fury massacrou o Zodiac original, depois que eles foram presos. E acabou criando versões androides desse grupo e tomou as ações criminosas deles, enfim. A primeira aparição desse personagem foi em 1970. Tem um personagem, digamos que seja um coadjuvante, talvez, que é o vilão da história do Coração de Papel, do Inkheart. Verdade. O nome dele é Capricorn, e ele é... A história do Coração de Papel é que a menina descobre que o pai dela tem o poder de transferir os personagens dos livros para o mundo real quando ele lê as histórias em voz alta. Então, o cara tá lendo a história e ele acaba trazendo o Capricorn à vida, né? O filme é de 2008. O primeiro livro do Inkheart é de 2003. Eu não assisti o filme, eu só vi uns pedacinhos, assim. Eu achei da hora, cara. Foi uma ideia mó... Eu só acho que eles trouxeram personagens pouco... Sei lá, tá ligado? Tipo, eles podiam trazer personagens muito mais interessantes. E eles trouxeram, tipo, o cachorrinho da Dorothy, sabe? Tipo, sei lá. Sim. Tem personagens mais legais pra trazer. E é isso. Aliás, o Capricorn do Inkheart, se eu não me engano, é o mesmo ator que faz o Smeagol. Isso, é o Andy Serkis. É, né? E ele tá bonzão no filme, cara. Ele é bom, né? Eu curto ele. E só que ele tá como o Andy Serkis, mas ele não tá como algo transmutado. Claro. Ele tá realmente como... E é legal o livro, cara. Eu gosto. Quer dizer, o filme. Eu não lembro. Preciso pegar o livro pra ler. Mas eu acho a ideia da hora. Legal
que essa história é de uma autora alemã. É a Cornélia Funke. É da hora o nome dela. Não, o filme tem vários caras famosos, meu. Tem o Andy Serkis, tem a Ellen Mirren, tem o Paul Bettany. Ah, eu adoro a Ellen Mirren. Pois ela é, cara. Ela é boa, mano. Enfim, é isso. Depois a gente tem aquelas figuras da moda que nós já tínhamos falado nos outros mitos. Imagens. Então eu coloquei as imagenzinhas correspondentes, né, de Capricórnio. Boa. Excelente. Vamos falar então do Churinha? A armadura de ouro de Capricórnio é a 10ª casa, né, se eu não me engano. É a casa do zodíaco de Capricórnio. E quem tem no anime clássico tem essa armadura maravilhosa é o Shura de Capricórnio, que ele tá metido em umas confusões, a gente vai ver. Só pra avisar, né, que é sempre bom a gente avisar, teve outros Capricórnios na série, a gente vai falar sobre eles quando convir, de acordo com o conteúdo do podcast. Então fiquem atentos. O Shura de Capricórnio, senhor, ele tem 23 anos, assim, canonicamente, de acordo com os autos, 23 anos, nasceu na Espanha, no dia 12 de janeiro, é do signo de Capricórnio, obviamente, o tipo sanguíneo é B, pra quem curte aquela loucura dos tipos sanguíneos. Ele é alto, 1,86 m e tem 83 quilos. E ele treinou nos Monte Pirineus da Espanha. Alan, você lembrou alguma salvada do Monte Pirineus? Não lembrei agora. Eu fico devendo essa para outro momento. Eu sei que tem a side story, né, do anime, que foi publicada nas lendárias Jump Gold Selection, né, que são databooks voltados pro anime clássico, né, que lançaram na década de 80 e tal. E cada uma tem uma historinha que complementa o anime, né? E na primeira delas, se eu não me engano, acho que a primeira delas, tem uma história que foca justamente na relação do Shura com o Aiolos, e aquela questão toda da traição dele, e os primeiros passos da ambição do Saga e tal. E lá mostra justamente o Shura voltando dos Pirineus, né? É o único momento assim que a gente vê o Monte Pirineu sendo mencionado na história mesmo. Que até então a gente só escuta falar dele nas fichas do Shura, né? Pois é. Que a única referência que eu lembro assim é essa por enquanto. Mas eu acho que tinha alguma coisa, se algum ouvinte estiver nos ouvindo e tiver na cabeça... Jeito. A mesma coisa que eu cheguei a ver muitos anos atrás, posta no Facebook da gente e tal, que a gente depois acaba lembrando, a gente menciona no próximo, né? Os Pirineus, eles é uma cordilheira que fica no sudoeste da Europa, né? Que tá entre a França e a Espanha, de fato, mas os motivos pelos quais ele treinou lá mesmo, eu confesso que eu nunca nem parei pra pensar, na verdade, sobre isso. Mas deve ter um bom motivo. Ele tem um epíteto muito famoso na série, que ele é o cavaleiro mais leal a Atena. A gente vai debater um pouco mais do porquê que ele tem esse epíteto. Ele, em Soul of Gold, cada um tinha a sua frase de ativação do cosmo, né? Cada um tinha uma coisa diferente pra falar. A dele era Afie-se meu cosmo, basicamente, né? Assim como os outros tinham os seus. Os antecessores do Shura de Capricórnio, a gente tem o Elcid do Lost Canvas, o Izo de Next Dimension, o Ionia do Ômega, e também o mesmo Ionia é o sucessor dele. Que a gente vai falar mais sobre cada um dos personagens mais pra frente quando a gente começar a falar sobre estas obras. Então vamos falar sobre o Shura. Shura de Capricórnio, o nome dele, ele é uma forma meio japonesa para Ashura, do sânscrito, que significa antideuses, né? Essa informação, inclusive, eu peguei de um tópico muito bacana da cdz.com.br sobre mitologia. Eu não sei se é exatamente canonicamente isso, mas é uma ideia. Eu tenho aqui. Ele menciona? O próprio Kurumada, ele menciona que o nome Shura, né, vem da apropriação japonesa da palavra, da Asura, né? É engraçado. Então é assim. Olha só. É engraçado, porque mas Shura é o diminutivo de Alexandre no antigo grego. Sério? Que doideira. Sim. No antigo grego era Shura. Legal. Os russos ainda utilizam, ao invés de Sasha, não é? É nome masculino.
é o diminutivo de Alexander, e Shura também é utilizado, que significa o defensor dos homens. Olha aí, gente. Olha que bacana. E o Kurumada pegou dos Asuras, né? Mas o Kurumada chega a mencionar. Ele menciona que, inclusive, ele pensava em... Acho que isso a gente até tinha colocado isso lá na frente da nossa pauta, mas ele até pensava em pegar esse nome, né, pro Saga, pro Gêmeos, originalmente. Uhum. Aí depois ele mudou de ideia, mas ele achou tão legal o nome que ele não quis desperdiçar, ele pegou e usou pro Capricórnio. Aí, tá vendo? E a Asura, o Ashura, ele... são entidades da mitologia indo-budista relacionadas à guerra. E em japonês também Shura quer dizer batalha, cena de massacre, né? A história do Shura, ela é basicamente assim. A gente conhece na história clássica que ele foi atrás do Aiurus, né? Que na época era um traidor, etc, por causa da Athena. E acabou tendo aquela luta entre os dois, né? Em que o Aiurus, por causa dos ferimentos, acabou morrendo no processo, né? Naquela cena eu lembro que o Shura não conseguiu matar o bebezinho Athena, né? Que tava engatinhando assim e tal. E ele não conseguiu, só que deixou o bebê ali também, né? Em Soul of Gold a gente vê essa história meio que recontada. O Shura tá mais novo, pra começar. Essa história é bem só um parênteses, essa história é um pouco... Ela é mexida demais, assim, sabe? Ela é muito recontada. Né? Você vê no mangá, ela é bem simples, o Shura, simplesmente o cara que atacou o Aiolus. Não mostra muitos detalhes. Exato. O anime esticou mais a história, colocou o Aiolus dando, inclusive o golpe Trovão Atômico que a gente só vê lá no anime, né? Vê essa história do Shura não conseguir matar o bebê Athena. O episódio G deu uma modificada. O Soul of Gold acrescentou mais um elemento. E o mangá... Os jogos do PlayStation 3, o primeiro, o Sensei Senki, mostra inclusive você podendo lutar com controlando o Aiolus, enfrentando o Shura na casa de Capricórnio. Mas cada um vai aumentando um pouquinho, né? Sabe onde é que você vai parar. O que é fato é que eles se enfrentaram. Isso é um ponto né, comum a todas as histórias. Em Soul of Gold tem a história de que ele estava mais novinho e que ele foi uma missão que o próprio mestre deu pra ele, que eu acho bem interessante. Por causa disso e tal. E aí, depois de tudo que se passa, ele acaba ganhando esse epíteto de ser o mais leal à Athena justamente por causa disso. Ou eu tô enlouquecido? Não é por causa disso? Porque ele, teoricamente, ele matou o cara que sequestrou a Athena? Não, na verdade, é mais... Esse epíteto ele tem mais a ver também com a história dele portar a Excalibur, né? Porque, teoricamente, isso fica bem mais claro no anime, na verdade, do que no mangá. É verdade. No anime, ele é contado aquele mito de que a Athena deu a Excalibur pro cavaleiro mais leal a ela, né? E ele teria, em tese, sido o primeiro Capricórnio, sei lá. Então, assim, ele herdou esse golpe, né? Ele herdou esse golpe, ele aprendeu esse golpe, desenvolveu, enfim. Nunca fica muito claro como a forma que o Shura de repente teve esse golpe. Simplesmente ele, na side story, mostra que ele volta dos Pirineus, já com um golpe e tal, e ele é uma coisa imperfeita, ele tá assim, né, amadurecendo aquilo. E essa história dele ter recebido a Excalibur esse personagem mitológico tendo recebido a Excalibur da própria Athena, é como se fosse uma medalhinha dizendo, ó, tu é o meu cavaleiro mais leal. Entendi. Então isso ele quem porta a Excalibur é porque, teoricamente, seria o mais leal à Athena de todos, né? Então, aí o episódio G mete a história de que Soul of Gold pegou esse aí também, né? Esse encontro do Saga e do Shura antes dele ter enfrentado o Aiolus, né? Tem essa coisa. O G, eles pegam esse momento e colocam que o Shura, ele chegou a descobrir que o Saga era o mestre, estava passando pelo mestre. E o Saga enfrenta ele brevemente e usa o Satã Imperial nele, para que o Shura cumpra a missão dele de matar o Aiolus, o suposto traidor, né? Entendi. Só que o Shura, ele luta contra aquilo, entendeu? Então aquilo não domina ele completamente, mas é o suficiente para fazer turvar o bom senso dele, e ele acaba enfrentando o Aiolus e tal. Tanto que no episódio G mostra que ele tem a lembrança de ter visto o Aiolus com o bebê e tal, mas como ele tava com o Satã Imperial, isso é meio confuso na mente dele. Isso é bem do começo do episódio G. Eu prefiro mais a versão de Soul of Gold, pra ser bem honesto. Que ele é muito jovenzinho e tal, etc. Além toda essa trama que passa no famoso 13 anos atrás, né? Na saga das 12 casas, né? Ele luta contra o Shiryu. E dá um puta de um trabalhão pro Shiryu, né? Fatia ele, tira sangue, etc. Eu gosto, mas assim, eu gosto com aquele sentimento da infância de ver o Shiryu, que era meu cavaleiro favorito. Sério? Sim, ele o Shiryu sempre foi meu. Só porque ele tirava a roupa, né, Nicole? Claro, e ainda tinha tatuagem, olha só que gato. Ele era mais armadão mesmo.
O Shiryu era o favorito de muita gente, né? Eu lembro que até o Toru Furuya, que é o dublador do Seiya, né? Ele disse em entrevista que ele queria ser o Shiryu. Ele chegou a fazer teste pro Shiryu, mas o pessoal, ele acabou depois tentando o Seiya. Mas ele queria muito ser o Shiryu antes. Caraca. Sim. O Shiryu era o meu favorito. E como eu assistia com meu pai, era um reforço sobre a ideia do Shiryu, porque o Shiryu era o cavaleiro favorito do meu pai. Olha aí. Mas assim, isso foi antes de, obviamente, eu ver o filme de Abel, que daí a minha paixão pelo Saga ficou maior do que qualquer outra coisa, né? Aí você descobriu o Saga, né? Daí assim, foi inevitável. A luta do Shiryu contra o Shura é quando a gente fica sabendo sobre toda essa história dos 13 anos atrás, é quando a gente fica sabendo da Excalibur também, né? E a luta ela é bastante sangrenta, bem bizarra assim. E ela só termina quando o Shiryu meio que se sacrifica, usa o último dragão, né? Pra basicamente sair do planeta Terra. E aí nesse processo o Shura finalmente meio que percebe que que o Shiryu deve estar com a razão, deve estar lutando pelas coisas certas. E aí ele dá a armadura dele, protege ele com a armadura de Capricórnio e faz o Shiryu voltar pra Terra e ele acaba morrendo, queimando contra a atmosfera do planeta. E é basicamente essa história no clássico, né? O Shiryu depois ele vai o Shura ele vai aparecer também naquela coisa de shonen, ajudando o Shiryu na luta contra o Fenrir, pra ele lembrar da Excalibur, pra ele lembrar das coisas, contra o Krishna também. Ele finalmente é revivido na saga de Hades como um dos renegados pra lutar lá do Saga, naquela loucura de cortar a cabeça de Atena. E aí, enfim, a gente sabe muito bem como não dá muito certo essa história. E ele acaba evaporando ali no castelo Heinstein, na Alemanha, né? Em Soul of Gold, ele aparece para ajudar o Aiolia a superar os seus fantasmas, Nicole. Tem a história do Shurinha também que a gente vê um pouquinho. E fora isso... Shurinha, corações. E fora isso, ele se junta com todo mundo para vencer o Loki no final também, né? E basicamente a história, assim, bem por cima do Shura é essa, assim, né? Em Saint Seiya. Como eu mencionei antes, tem essa referência do Shura na Jump Code Selection. Inclusive o nome dessa história lateral, né, dessa saga é a História Secreta da Excalibur, né? Nossa. E aí tem um subtítulo que é Saga Prelúdio da Ambição, né? Ele é na segunda Jump Code Selection, na verdade, né? Eu tinha começado, eu não sabia não lembrava qual era, mas é a segunda. A primeira eu acho que é o Retorno dos Cavaleiros Negros, e a última é a história da Atena lamentando pelo que aconteceu e tal, com a aparência do Shido. É uma coisa entre as 12 casas e Asgard. E, enfim, no episódio G tem aquilo que eu falei pra vocês também, né? Eles têm toda uma relação, na verdade, o Shura e o Aiolia têm uma relação meio conturbada no episódio G. Ela é construída de uma forma. O Aiolia tem aquela coisa de ser o irmão do traidor, né? Aquele estigma. E também tem aquela coisa de ter uma certa rivalidade com o Shura e tal. Até não lembro agora exatamente se no começo fica claro que o Shura que derrotou o Aiolus pro Aiolia também, acho que sim. Então tem uma coisa assim bem mal resolvida entre eles. E eles assim não... Isso vai se construindo ao longo do episódio G inteiro. E até no episódio Assassin também tem isso, né? Então, mas eles chegam a lutarem juntos contra a Themis, né? No episódio G, os titãs eles aparecem, um deles é a Themis, né? E ela enfrenta eles e tal. O Mu pede que o Shura vá ajudar ele também lá no Labirinto do Cronos, que é no Labirinto do Tempo, né? Que é a base do Cronos. O momento da história lá em que eles vão até a dimensão dos titãs para enfrentarem os titãs e tal na luta final. E no episódio de Assassin, que é a fase mais recente de Saint Seiya, né, dessa história, tem uma viagem do tempo acontecendo aí, onde o Aiolia e o Shura vão pro Japão enfrentar os assassinos que aparecem por lá, né? Então é assim, o engraçado é que aparece os vilões do episódio de Assassin são os gladiadores, né? Que são figuras lendárias, míticas, ou que aparecem em alguma literatura, que aparecem lá no Japão para entrar numa guerra para ver quem é o mais poderoso dos portadores das espadas sagradas, né? Meu Deus do céu. E eles são chamados de gladiadores. E tem outro segredo aí por trás dessa história que não está sendo desenvolvida, né? Entrou a história aí de cavaleiros perdidos, né? Que são guerreiros de Atena, que de alguma forma é meio a premissa dos Cavaleiros Negros, na verdade. São guerreiros
que teoricamente serviriam a Athena, mas que se desviaram do seu caminho, né? Então, assim, o Lancelot, ele aparece, o Lancelot das lendas arturianas, né? Ele aparece como um gladiador, e ele trata o Shura como se fosse o rei Arthur, por ele portar a Excalibur, né? O que é bem interessante. Então tem uma relação meio engraçada, assim, de... Muita gente até brinca, porque o Lancelot ao mesmo tempo quer derrotar ele e parece ser o maior fanboy do Shura. É muito engraçado essa coisa dele. Ai, meu Deus. Né? É uma relação meio assim. No filme, como você mencionou, ele aparece lá também, né? Ele é derrotado pelos três cavaleiros que servem ao Abel, né? O Atlas, o Jaú e o Berenic, né? No filme prólogo, a gente vê a alma dele sendo selada, que você falou também, né? E no Lenda do Santuário, a gente vê ele também aparecendo, né? Ele enfrenta o Shun Yuiki, né? E aparece depois enfrentando aquela estátua gigante, né? Com os Excalibur cortar ela e tal. Os mais polêmicos e tal. No Lenda do Santuário, inclusive, tem também aquele momento dele o perseguindo, né? O Aiolos também. No começo, verdade. Só que na Lenda do Santuário, o que eles acrescentam? Eles acrescentam o Saga na história. Né? Ele tá junto. Na história, o Saga não, os Gêmeos, né? Assim, pra todo o Santuário, Saga de Gêmeos ajudou Capricórnio a perseguir o Aiolos e morreu. Ele se sacrificou para que o Shura derrotasse, acabasse com o Aiolos, né? Então, assim, você vê, cada um aumenta um pouquinho a história, né? Vai mudando a história. Mas é basicamente isso, a participação do Shura em Saint Seiya é isso. Fora os flashbacks, né? Que aqui acolá aparece e tal. Exato. Então... As técnicas do Shura, ele tem a Excalibur, que ele consegue usar com todos os membros dele, né? Com pernas, com mãos, etc. A força da mão dele é incrível, pode rasgar a terra como se fosse uma navalha. A sua mão é como uma espada muito afiada, Shura. Finalmente conseguiu entender. É isso mesmo. Minhas duas mãos e minhas pernas são tão afiadas quanto o aço. E o poder delas é o mais forte entre os 12 Cavaleiros de Ouro. Mais ainda, minha mão afiada é uma espada sagrada que pode dividir tudo. E é chamada de Excalibur. Ele tem o golpe que é o Pedra Saltitante. É o golpe mais... Eu nunca vou entender. Deve ter um motivo do Kurumada ter feito isso. Ele gosta de artes marciais, etc. Deve ser alguma coisa muito específica. Que é o Jumping Stone, que ele bota as pernas no sovaco do cara e joga ele. Não pense que é tão simples assim. Esse seu truque de terceira não funciona contra um cavaleiro de ouro como eu. Agora, você será arremessado pela força de impulso do seu próprio golpe. Pedra Saltitante! Eu não sei, juro, é uma técnica muito louca. A ideia desse golpe é que o inimigo vai atacar ele e ele usa a força do próprio inimigo, o impacto do inimigo contra ele mesmo. Então, assim, quando ele faz aquilo de jogar o cara, ele tá jogando o cara com a própria força dele, entendeu? Pois é, mas com as duas pernas... Você só redirecionar... acho que a ideia, pra quem entende arte marciais, faz mais sentido isso. Mas de repente acho que a ideia é que o cara vem te atacar e aí você pega o braço e empurra o cara assim, só desvia o percurso do golpe, sabe? E o cara continua indo. Então basicamente a ideia é essa, né? Realmente eu não sei dizer exatamente se tem fundamento em alguma técnica de arte marcial, enfim, pode até ser. E por que chama Pedra Saltitante, sabe? Tipo, é muito... Pois é, pode ser até um nome em referência de alguma técnica mesmo que a gente não conhece, né? Ai, meu Deus do céu. Porque pedra não pula, né? Exatamente. Pedra não pula, é fácil. Ele também tem o Excalibur, que é Double Excalibur, que é um ataque com os dois braços que ele faz. Ele tem o Seiken... Episódio G, isso aí. Do episódio G. E ele tem o Seiken Rambu, que é a dança da espada sagrada, que são vários... Também do episódio G. Depende do episódio G. Grande Shura. Basicamente ele fatia a galera bizarramente, né? É isso que ele faz. Quando ele não faz a pedra pular. As armaduras do Shura. Ele usa a armadura de ouro de Capricórnio, a armadura divina de Capricórnio e a sobrepeliz de Capricórnio, que é aquela versão, né, de ébano do Hades, muito louca.
Ele é um personagem muito disciplinado, muito fiel, muito leal. Tem aquela questão que o Cadu já disse pra gente, que missão dada é missão cumprida, ele foca na missão mesmo. Inclusive eu esqueci de mencionar, mas em Soul of Gold ele enfrenta o Camus, né? Na Yahen, naquela câmara do gelo. Sim. Que ele foca basicamente em destruir lá a parada, que acho que é um exemplo bastante claro de como ele se comporta, né? Então ele é um personagem bastante disciplinado, basicamente, assim. Ele luta na série contra o Aiurus, contra o Shiryu. No Abel, ele e o Camus lutam contra o Atlas, o Jao e o Berenice. Isso. Em Hades, os três enfrentam o Mu no comecinho, assim, né? Da série. Isso. Depois ele enfrenta o Ox de Gorgona pra roubar a sobrepelista e se passar por um espectro normal. E depois ele luta naquela famosa 3 contra 1 no Shaka, na sala das árvores gêmeas, né? E em Soul of Gold ele luta contra o Camus, naquela luta bem esquisita. E no final ele luta contra o Loki, com todo mundo junto. Você gosta do Shura, Dandinha? Ainda foi embora, foi comer um. Não foi nada comer, tô aqui. E o Shura, Danda? O Shura, eu gosto do Shura. Você gosta do Shura? Gosto. Ele tem uma coisa muito engraçada nisso de ser fiel. Vocês lembram do que nós falamos naqueles dos mitos anteriores do Shaka, né? Do Shaka ser uma representação do que é mortal e quase atinge o divino, né? E tem que se policiar para permanecer fiel ao que os deuses, para não cair na hubris, né? Pois nós tínhamos o Doku como representante de Temis, não é? Que é o preceito, a lei universal, que é quem, mesmo não estando, ele está sempre presente, ele é aquele que todos lembram e obedecem mesmo sem a presença. Tínhamos o Aiorus, que era aquela entidade que leva o divino ao lado mortal, o mortal para o lado divino. E nós temos o Capricórnio, não é? O Cavaleiro de Capricórnio, no caso, que é interessante porque ele é aquela personificação da aplicabilidade da justiça. Entendi. Da justiça humana, ou seja, ela pode ser falha e pode ser enganada. Mas ela aplica. Ela sempre vai ser aplicada por alguém que dá aquela diretiva, né? No caso o mestre, no caso Atena, é ele que vai lá e cumprir, que é aquela coisa que até você disse que ele vai e cumpre e não quer saber o que é que... Quais são as consequências, não é? Exato. E a Excalibur é justamente isso. Ela é o símbolo, no caso do Rei Arthur, não é? Ela é o símbolo de que ele vai ser... Ele entra na catedral, né? Com a Excalibur sobre a cabeça. Ele coloca ela no altar e jura perante todos que ele vai ser leal ao povo. Ou seja, ele vai ser leal ao povo dele, que ele vai defender o povo deles e vai defender com unhas e dentes a justiça. Então é muito engraçado tanto a conjugação do nome, né, Shura, com tudo que vocês disseram, ou este diminutivo, aquele que protege os homens, né? Ele que vai proteger os homens. Toda a história que foi criada do personagem, aquilo que ele foi e cumpriu o que foi ordenado pelo grande mestre, seja no Soul of Gold ou no clássico, que ele vai e não quer saber, né? O que falou, ele é o traidor, vai lá e faz. E uma vez que é uma arma que é aplicada por uma outra vontade, não é? Ele vai lá e cumpre e não quer saber. Então é muito engraçado essa relação que temos aqui nos pilares, não é? Eu acho que faz os pilares do conceito de justiça do Saint Seiya, que é o Shaka, como nós falamos, o Doku, o Aiorus e agora o Shura, que tá, por acaso, na 11ª casa, né? E tem aquela pergunta, por que ele tá na 11ª casa? 10ª casa, não 11ª. É na 11ª ou na 10ª casa? Eu não sei. Ah, a 11ª é do... Exato. É do mais lindo. Que é...
É do mais lindo, do Traíra, né? Do Traíra. Do Traíra. Pronto, eu acho que é justamente aquilo dele ser a prova da pessoa, que ela tem que passar por uma justiça humana. Entendi. Para conseguir ascender a um patamar maior, para ser visto, né? E por ser contemplado pelo divino, que no caso é quando chegar no mestre, quando chegar no... Se passar por ali, depois tem as outras casas que vai ter... Eu acho que as casas justamente têm ali qualquer coisa, qualquer ordenação, justamente não é pelos signos em si, mas pelo cavaleiro que tá lá e o que ele representa. Com certeza. É muito engraçado isso. E eu gosto muito dele. Ele tem, assim, um arzinho muito fofo. Ô, Danda, e você não tem nada pra falar aí da Excalibur, já que você engatou? Porque a Excalibur, ela é parte fundamental do Shura. A gente mostrou essa questão da história do próprio Senseiya, de que a Athena entregou a Excalibur para o mais leal, mas a lenda de Excalibur, ela tem muito a ver com o Rei Arthur, obviamente, né? Mas eu não sei de fato qual que é a historinha da Excalibur, você sabe? Aquilo é uma história simples até. Ela é ligada na literatura do século VI, né? E é o mito dos Cavaleiros da Tábua Redonda. Ou seja, o mago Merlin diz para a população que aquela espada que está enfincada na rocha só pode ser retirada por uma pessoa que tenha realmente a capacidade para ser rei, né? Tem a honra, que tem a força. E um rapazito, porque ele é um rapazito, apesar de ir lá, homens enormes, tentar tirar a espada de lá, e ela não sai. Porque não é a rocha que tá a segurar a Excalibur, é a Excalibur que tá a segurar na rocha. Não, aí chega lá um rapazito todo magrelinho, todo não sei o que, com uma mão, anda cá, arranca dela com a facilidade, né, de quem pega uma faca. E não só tira ela, como coloca sobre a cabeça e vai caminhando com ela sobre a cabeça até a catedral, onde ele entra e deixa ela no altar como consagração a algo divino, não é? Ela tem uma consagração a algo divino. E ela representa justamente a força, a honra, a justiça de um homem que tem a capacidade para dirigir um povo e para proteger este. É simplesmente este o símbolo dela. Esta é a grande aplicabilidade dela. Né? E pra... Diga. Arthur só é rei por causa da Excalibur, e não porque ele é o Arthur, não é? A Excalibur faz o rei e não o rei é que faz a Excalibur. Que bonito isso. Eu acho que essa história dos Pirineus tem a ver com essa coisa da lenda arturiana também. Eu acho que em algum momento da história das lendas arturianas, o Monte Pirineus ele aparece lá. Ele é mencionado. Eu não lembro agora exatamente, mais uma vez, puxando pela memória. Acho que é por isso que tem alguma coisa a ver com o Shura, com o local de treinamento dele, Excalibur e tal. Acho que tem a ver por causa disso mesmo. E pra ti, Nicole, você curte o Shura? Também fui comer um café lá. Oi, não fui pegar café, que eu deixei no mudo. Qual é a pergunta mesmo? Você gosta do Shura? Esqueci. Claro que eu gosto do Shura. Mas não é tão claro assim, você não gosta de ninguém? Não, eu gosto de quase todo mundo. Quase todo mundo. É diferente. Não, eu gosto do Shura. Eu acho ele um personagem, assim, dos que, digamos assim, deveriam seguir mais ou menos assim, astrologicamente falando, as questões de signos e tal. Eu acho que tipo, ele tem uma personalidade bem condizente com o Capricórnio, né? E eu acho assim que ele, com as informações que ele tem, realmente ele é o cavaleiro mais leal a Athena. Porque assim, se tu tem uma informação de que um cara X tá tentando sequestrar a Athena, por mais que não seja verdade, porque eu tô pensando na informação que ele recebeu. Exato. Se ele é um cara realmente leal a Athena, ele é, por exemplo, capaz de matar um amigo pra salvar a Athena, entendeu?
tipo, pensando por esse lado, eu entendo porque ele recebeu, além do fato da Excalibur, etc e tal, eu entendo porque ele recebe esse título, entende? Sim, sim. Então, eu acho que ele é um personagem bem correto dentro dentro desse código de honra que ele segue, digamos assim. Uhum. Eu gosto do Shura, acho ele um personagem bem interessante, assim. E pra tu, Alan, e o Shura de Capricórnio? Bom dourado? Eu gosto dele, apesar dele não ser um dos meus preferidos entre os Cavaleiros de Ouro, não é o que eu mais gosto, né, assim. Mas é como vocês falaram, ele tem muita simbologia, tem essa questão da história dele tá muito ligada com o passado de Saint Seiya, né, assim, toda o cerne da história do Aiolos e tal, ele tá muito ligado, é tão ligado a isso, né, que ele faz, é meio parte do mito do que é o começo de Saint Seiya, né, então é muito curioso, a importância dele vai além do que ser só mais o Cavaleiro de Ouro que os Cavaleiros de Bronze tinham que enfrentar, né. Ele tem realmente uma ligação muito forte com as bases da história mesmo, né? Exato. Então, assim, eu acho ele bem interessante. Sabe que o Shura, ele é o Cavaleiro de Ouro que eu menos gosto? Ele é o que eu mais deixo passar, assim, sabe? Eu gosto muito mais dos outros do que o do Shura, e é curioso, porque ele realmente é o cara mais, tipo, envolvido na grande trama de Saint Seiya, que são uns 3 anos atrás, né? Mas eu confesso que ele é um personagem muito... Eu não vejo muita graça nele, sabia? Ele é muito... Essa coisa de ser muito certinho, muito paradão, assim. Eu lembro de ser muito forte pra mim a impressão quando ele apareceu no anime pela primeira vez, né? Porque assim, eu não sei se vocês têm a mesma coisa que eu, mas eu virei fã por causa do anime. Sim. Então assim, eu assisti o anime na Manchete aqui no Brasil e tal. Então a gente assistia, então a gente só veio conhecer o mangá aqui muito tempo depois e tal. Sim. Então, pra mim, o anime ainda é o maior referencial pra mim. Então, assim, quando ele aparece a primeira vez, é muito forte, né? A cena que ele deixa os cavaleiros passar. E quando eles acham que estão salvos, aí o Shura aparece cortando e o Shiryu percebe e fica. E aí você já sabe que a partir do Shura começa a matança, entre aspas. Né? Exato, começa a morrer negro. Os cavaleiros de ouro a levar os cavaleiros de bronze junto, né? Então, assim, é muito forte pra mim a imagem do Shura nesse ponto da história também, né? Mas realmente ele não é o meu preferido, não, assim, também. Pois é. Esse negócio de curtir ele no anime, eu não sei opinar porque eu nunca li o mangá. Mas o que eu acho interessante é porque assim, ó, se tu pegar os personagens que têm signos relacionados ao elemento terra, eles têm todos a mesma característica básica. Caraca. Por exemplo, o Shura, ele é um cara, além do código de honra e tal, que permite ele fazer certas coisas, ele é um cara que tu sabe o que ele vai fazer, entendeu? Ele é uma pessoa previsível. Em outros termos, ele é uma pessoa estável, porque o elemento dele é terra. Outro personagem que é estável e que tu sabe o comportamento que ele vai ter é o Aldebaran, por exemplo. Ele é terra também? Entendeu? Ele é terra também. Então, assim, baseando-se nisso, tu consegue entender, por exemplo, por que o Saga é um personagem instável. Porque o elemento dele é, se eu não me engano, Gêmeos, o elemento é ar. Então, se eu não me engano, é ar. Então, assim, quando a gente começa a revirar essas coisas astrológicas, tu percebe que as coisas não foram feitas por acaso em Saint Seiya. Pode não ter sido o Kurumada que fez. Mas eu acho que também tem... Desculpa, Nicole. Não, pode falar. Mas eu acho que também tem a ver, você diz que ele é muito parado, né? Mas uma arma é parada até que utilizem. Verdade. Sim, exato. Uma arma é sempre fiel e leal àquele que utiliza. Sim. Não, eu acho assim, o personagem, ele faz todo sentido simbolicamente falando. Ele é até muito interessante. Agora, enquanto personagem da narrativa, assim, ele enquanto personagem mesmo, eu não acho ele tão... Nossa senhora, tão legal assim. Mas o interessante é que, por exemplo... Mas ele é necessário, né? Ele é necessário, e é necessário que exista um personagem estável para contar uma história antiga. É verdade. Porque existem personagens instáveis ou personagens levados pela emoção que estão relacionados com a história de antigamente. Por exemplo, Leão, que seria o Aioria,
é elemento fogo. Ele é dominado pelas emoções, entendeu? Então, por exemplo, por que eu esperava que o Aioria e o Shura se matassem no inverno de Fimbul lá? Porque o Aioria não tem controle de nada, entendeu? Ele não é um personagem estável, ele é um personagem instável porque ele é ligado às emoções, entendeu? Na verdade, quem segura o Aioria no Soul of Gold é a Lífia. E segura porque o Mu vai lá e fala pra ela, controla ele porque ele não sabe fazer isso sozinho. Pode crer. Entendeu? Então, aí que tu começa a perceber a grandeza da coisa que eles criaram, porque eles pensaram nesses detalhes também para fazer. Quer dizer, não tem como tu não pensar nisso se tu faz um negócio relacionado à astrologia. Não tô falando se a pessoa acredita ou não. Isso é outra discussão que não cabe aqui. Exato. O que cabe é, eles pegaram esse material e colocaram em Saint Seiya. Isso tem que ser analisado quando tu vai falar sobre os personagens, entendeu? Exato. Isso é tão verdade porque eles não usam só a astrologia, mas aquele esquema dos sangues também. Então são realmente materiais que é utilizado na construção do personagem. Então, por isso que a gente... Não é porque... E isso tem a ver também com aquele negócio que a gente já tinha discutido até com os ouvintes, no podcast que eles participaram, que as pessoas se identificam por causa dos signos. Mas não é porque o signo é X, é porque elas identificam as características que elas têm naqueles personagens, entendeu? Então, pessoas mais estáveis e mais racionais entendem o comportamento do Shura, por exemplo. Porque o material que ele recebeu foi X. Ele tem um dever a cumprir para com a deusa. Então, ele vai fazer tais e tais coisas. Ele não vai se ligar pela emoção. Mas ele é meu amigo. Sim, ele é meu amigo, mas um bem maior necessita que eu faça isso. Vamos expandir um pouquinho mais. Assim, a gente mencionou bastante porque o Shura tá diretamente ligado com o que aconteceu em 13 anos atrás. Vamos expandir um pouquinho essa conversa, porque assim, que idade tinha o Shura quando tudo aquilo aconteceu? Ele tinha 13 anos, era isso? Quantos anos ele tinha? Hein, Alan? Você que é o cara da enciclopédia. Peraí, tem que ver. Fazer as contas. Agora eu vou imitar o Bruno e fazer as contas. Porque se ele tem 23. Não, a idade que. A idade que dão pra ele na ficha técnica, né? É a idade que ele tinha na ocasião em que ele enfrentou o Seiya e tudo mais. Aquele ano ali, né? O Seiya e companhia, né? Então, assim, foi a referência, o ano zero de Sensei é aquele ali, né? Então, assim, as datas que a gente vê de aniversários dos personagens são referenciados àquele ano ali de 86, onde tudo aconteceu. Isso. Né? O ano louco. Então, assim, se a coisa aconteceu há 13 anos atrás, o Shura em tese teria 10 anos de idade. Teria 10 anos de idade. Tem uma coisa muito polêmica aí que muitos fãs não aceitam muito bem, essa coisa de que os Cavaleiros de Ouro realmente assumiram suas armaduras muito novos mesmo. Isso o mangá mostra, mas é um quadro tão pequenininho que muita gente passa batido por essa imagem. Ele foi um pouco mais exaltado recentemente, nos últimos anos pra cá, com os jogos do Pachinko, né? E Patins Lot que fizeram uma animação mostrando os Cavaleiros de Ouro pequenininhos, né? Crianças com as armaduras de ouro. E realmente, assim, a ideia é essa mesmo, entendeu? Assim, eles assumiram muito novos a história. Até então, a gente viu o Shura no episódio G, no anime clássico, enfim... Todas as representações que a gente via do Shura, a gente nunca viu ele muito novinho, né? O Soul of Gold foi que trouxe essa coisa de estar um pouco mais jovem, né? Bem mais jovem, e foi mais próximo da realidade do que de fato seria. Pois né? Exatamente. Eu puxei justamente por causa disso, porque no anime clássico, os 13 anos atrás, ele tava homem pronto já, né? Como ele tá no atual, né? Então, ele deveria ser muito mais velho, que é a grande discussão da idade, etc. Mas tem uma questão no anime tem essa questão assim bem polêmica também de apesar deles colocarem as fichas técnicas dos personagens com base nas fichas do mangá que o Kurumada criou, né? Exato. Mas assim, é bem perceptível que as pessoas que fizeram o anime, produziram o anime, sempre pensaram neles como foi feito o Legend of Sanctuary recentemente. Mais velho. Eles sempre pensaram nos personagens mais velhos, né? Exato.
todos os personagens foram pensados como se fossem mais velhos. As pessoas que desenharam tinham isso mais em nos 13 anos, nos 14 anos que os personagens tinham, né? Então, assim, talvez isso reflita o fato de ele não ter sido retratado como uma criança ou um adolescente no passado dele no anime. Eles não tinham muito isso em mente, entendeu? Pra eles o Shura era um homem, né? Homem pronto já. Então... E por isso que eu acho legal o Soul of Gold, porque eu gosto da ideia original de Sensei, de que, de fato, quando eles eram crianças, eles já é Cavaleiro de Ouro, sabe? Eu não gosto muito de vê-los com armadura, que eu acho meio bizarro. Mas que eles já tinham o sétimo sentido, que eles já tinham o Cosmo de Cavaleiro de Ouro, isso pra mim é ponto pacífico. E é legal o Soul of Gold ter trazido realmente um Shurinha, sei lá, tinha 13 anos, aquele molecote, sabe? De 14, se tanto. E é bacana você ver isso, né? Seria mais ou menos como se fosse o Seiya, assim, sabe? Tipo, com armadura de ouro e tal. Então eu achei isso bacana de Soul of Gold e ele deveria ter mais ou menos por aí mesmo, uns 14, 15 anos, quando ele enfrentou o Aioros. E o Aioros, naquela época, ele já era uma pessoa mais velha, né? Eu nunca sei a idade, cara. Ele devia ter uns 18 anos. O Aiolo ele já era mais velho. Acho que ele tinha... Acho que o Aiolo tinha 16 anos naquela época. Então. Ou até mais, bobear. Sobre Shura, né? Os Montes Pirineus, se você souber, ouvinte, jogue a sua teoria para nós. A gente acha que tem a ver com as lendas arturianas, mas não temos certeza, porque ninguém... Pois é, na minha vaga lembrança, minha vaga lembrança é essa. Acho que tem a ver com a lenda das arturianas. Em algum momento dos contos tem alguma coisa a ver com os Pirineus na história. Ali aparece, se tem a ver com a busca do cálice sagrado, que tem essas coisas também. Enfim. Curiosidades do Shura. Shura foi originalmente dublado pelo Koji Totani, na série de TV, que também dublou o Moses, mas por problemas de saúde, ele acabou falecendo em 2006, ele foi substituído pelo Takeshi Kusao para os OVAs da saga de Hades, e ficou até hoje em dia nos jogos e em Soul of Gold também. O visual do Shura no anime demorou para aparecer. Tanto ele como o Afrodite não tinham um visual estabelecido no mangá. Porque foi assim, a Bandai, quando o anime começou, a Bandai começou ao mesmo tempo loucamente a fazer os bonequinhos, né, pra vender. Então assim, primeiro vieram os 5 de bronze, e logo em seguida eles já queriam fazer os de ouro, porque no mangá a saga já ia se desenrolar pra essa fase, né? O ano de 87 foi o ano dos Cavaleiros de Ouro, né? Da saga das 12 casas, na mangá. Então, eles queriam antecipar o máximo possível os bonequinhos. Só que na hora de fazer a divulgação dos Cavaleiros de Ouro, não tinha o visual deles desenvolvido ainda. Então, o que eles fizeram no anime? Eles criaram o visual do Shura com o elmo, para esconder o rosto dele o máximo possível. E o Afrodite, como nem sabia, não tinha nem o nome dele na época ainda. Então, eles pegaram o Cavaleiro, fizeram um modelo com base no que o Kurumada passou para eles, e não colocaram o rosto dele também. Então, por isso que a primeira imagem do Afrodite também é bem diferente, né? No mangá, quando apareceu a primeira imagem dos Cavaleiros de Ouro reunidos, bem no começo das 12 casas, também não aparecia a imagem do Shura. Você não via, você via só uma sombra na imagem do Peixes e na imagem do Capricórnio, entendeu? Tinha a imagem deles ainda. E quando aparece a batalha quando aparece outra imagem que eu não lembro agora em que momento das 12 casas aparece a imagem dos 12 reunidos. Eu acho que é na fase quando aparece a armadura de Sagitário no santuário. Quando aparece o santuário que os Cavaleiros de Ouro aparecem, o Shura também aparece com uma imagem que também não tem nada a ver com a imagem que a gente ficou conhecendo dele. Então, ou seja, ele tinha não tinham bem claro ainda no começo, o Kurumada, nem o próprio Kurumada tinha ainda bem claro como é que seria o Shura no começo, né? Só depois ele veio a ter a cara que a gente conhece até hoje. De Shura de Capricórnio é isso. Mande seus comentários se você gosta do Shura, o que você não gosta, de quem você prefere só a luta preferida. E é isso aí. Eu vou adicionar o Brunão só pra ele falar o que ele acha do Shura. Brunão, o que você acha do Shura de Capricórnio, Brunão? Você gosta dele? Eu gosto do Shura, mas eu tenho alguns problemas como apresentam ele, Xará. Quando apresentam ele? Porque, por exemplo, começam apresentando o Shura como o cavaleiro mais leal a Athena. Tanto que ele recebe a Excalibur e tem toda aquela história que a Excalibur entregue só pro cavaleiro mais leal a Athena. Só que depois disso não fazem mais nada pra demonstrar que ele é leal. A lealdade do Shura a Athena, entendeu? A gente não tem muita chance de ver isso demonstrado.
Então esse, assim, pra mim é o grande problema do personagem. Apresentam um conceito bastante interessante dele, mas não levam a cabo na história. Vai ter pouca chance também, né, de mostrar isso, né? Enquanto o Shiryu só, depois como renegado, mas o renegado ele tava todo cagado. E aí não, Soul of Gold, como renegado até vai, só que o problema é assim, ele não tá fazendo aquilo sozinho, entendeu? Se tem um cara que é o cara mais leal a Athena, você espera que tem coisas que apenas ele vai fazer por lealdade. Uhum. Lá ele não estava sozinho, lá tinham vários com ele. Entendi, todos sim. muito leais ao Shura. Mas ele era tão leal quanto, né? Mas aí se todo mundo era ali tão leal quanto o Shura... Uhum. Exato, não é nada especial. Por exemplo, pega na luta contra o Shaka na primeira parte de Hades. Demorou. Quando o Saga chega assim, ó, a gente vai usar a exclamação de Athena aqui. O Shura vem como assim, pô, se a gente usar isso, a gente vai perder toda a honra, não sei o que, tá ligado? Uhum. Como que o cara mais leal a Athena vai se preocupar com uma parada dessa, tá ligado? Se bem que se ele fosse leal mesmo a Athena, ele não teria feito nada, né? Porque a Athena proibiu. Não, mas ali eles estão com uma coisa assim, você obedece a regra ou você faz justiça? Entendi. Tá ligado? Mas ele ia ter um dileminha, pelo menos, vai. Então tá bom. Tudo bem, Bruno, você chegou no final, era só pra te perguntar mesmo o que você achava do filme. Tá pronto todo mundo? Peraí, vai ser o que afinal? Vai ser Capricórnio. Tá. Capricórnio? Capricórnio. Tá